Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma, portanto, única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Muito boa tarde. O meu nome é Hugo Pinto e vamos realizar hoje esta quarta sessão da Tricalc Week. Bem-vindos. E o tema para o dia de hoje serão as novas tipologias em proliferação, o Light Steel Framing e estruturas de andaimes. Nesta ideia, vamos então fazer uma explicação sobre estas duas tipologias estruturais. E, caso pretendam ficar com o meu endereço de e-mail, têm no canto inferior esquerdo, para depois, se quiserem, colocar questões adicionais. O Tricalc faz parte do pack de softwares que a Greitec disponibiliza. A Greitec é um desenvolvedor mundial de software e Autodesk Partner, Platinum Partner. E o Tricalc faz agora parte desse conjunto de programas que são todos dedicados à área de arquitetura, engenharia e construção. Das várias tipologias de software da área de Create, Simulate, Fabricate e Manage, o Tricalc engloba-se na simulação estrutural. Porquê optar por Tricalc? O Tricalc traz grandes vantagens a nível de produtividade e capacidade de análise estrutural, permitindo também o melhor apoio técnico dado pela própria empresa que faz o software, não por intermediários e com técnicos muito experientes, quer em estruturas, quer em softwares de estruturas. Também o Tricalc, como solução completa, permite ter mais tempo para pensar no projeto, modelar de forma integrada, ou seja, interagir com a estrutura, com a modelação, compreender o comportamento e uma análise com toda a segurança é, sem dúvida, uma vantagem que permite maior produtividade e qualidade aos projetos que executam. O Tricalc, como solução completa em que tem muitas tipologias estruturais num só software, toda a fase desde a parte de modelação, cálculo, análise, fabricação e passando por todo o detalhado dimensionamento de elementos e apresentação dos respectivos elementos escritos e desenhados de projeto, é uma grande vantagem a nível de todo o processo que é um projeto de uma estrutura. Na sessão de hoje vamos então abordar alguns temas interessantes dedicados a estas duas tipologias estruturais. Vamos conhecer o assistente dedicado para criar andaimes e para criar painéis de LSF. Vamos ver como é que a partir desses elementos se cria um modelo analítico automaticamente, um modelo estrutural.
e de toda essa modelação vamos obter a medição dos materiais utilizados, das peças utilizadas e também, obviamente, com a respectiva análise, o cálculo de esforços e a comprovação dos elementos. E nessa comprovação de elementos também a parte das ligações de andaime, ou seja, não só a comprovação dos elementos de barra, mas também a comprovação das ligações de andaime através do T-Connect Single. Podemos fazer toda a análise do comportamental da estrutura, a nível de gráficos, diagramas, e obteremos a pormenorização da montagem do andaime e a pormenorização da montagem dos painéis, com todas as peças justificativas e escritas, inclusive a própria memória descritiva que pode ser produzida aqui no TriCalc. Portanto, estes dois módulos estão englobados numa sessão porque o workflow, a forma de trabalho, é muito similar entre os dois e, portanto, enquadraram-se os dois numa única sessão desta TriCalc Week. O Light Steel Framing é, sem dúvida, uma tipologia de estruturas que tem crescido muito nos últimos anos. Tem-se visto um aumento grande de projetos adaptados de botão armado ou de outros materiais para o Light Steel Framing. Temos visto também empresas desta área a crescerem e a multiplicarem-se. Portanto, é um mercado que está crescente. É uma tecnologia que exige algum conhecimento da solução, mas, acima de tudo, precisa de uma ferramenta como o TriCalc para fazer toda a modelação, discretização, retirar o erro humano do processo. São estruturas complexas, muito trabalhosas de detalhar a nível de motor estrutural, muito trabalhosas de desenhar a nível de projeto e, portanto, é preciso uma solução automática para o cálculo e para o detalhamento de projeto. E, claro, também para a fabricação, porque estas estruturas exigem bastante trabalho de preparação em oficina, ou seja, a montagem das peças ou a montagem em obra que seja, mas exige muito trabalho de corte, medição, preparação de elementos. E esse trabalho também pode ser simplificado com o TriCalc, porque ele permite fazer a fabricação através dos desenhos ou, inclusive, do envio dos ficheiros de fabricação para as máquinas perfiladoras. E assim, basicamente, quase que mandam, dentro das aspas, imprimir a estrutura produzida. O procedimento de trabalho, quer para andaimes, quer para LSF, pode passar por uma entrada de dados a partir de desenhos de CAD, 2D, planos horizontais, planos verticais, inclinados, ou seja, uma fachada de um edifício para um andaime, um pórtico com um corte para uma estrutura de LSF, um plano inclinado, uma planta de um edifício, uma planta de execução. Portanto, tudo isto pode servir de base para traçar as estruturas, quer de LSF, quer a montagem dos elementos de andaime. Podemos também buscar modelos IFC, por exemplo, um andaime poderá interessar um modelo IFC para ir montando o andaime à volta do IFC, à volta do objeto em causa, ou até DXFs 3D para também trazer essa importação do esquemático da estrutura até se quiserem. Pode ser convertido diretamente um DXF 2D ou 3D para a estrutura, por exemplo, uma estrutura de andaime importada. Para as estruturas de LSF, da mesma forma, podemos ir buscar um IFC ou um DXF e usá-lo como base para colocar os painéis de LSF dentro das paredes ou dentro dos elementos que lá existam. Existem então dois assistentes, o assistente de andaime e o assistente de painéis de LSF. Esses vão permitir então criar as peças de andaime e criar os painéis de LSF de uma forma muito mais simplificada, apesar de haver a montagem peça a peça, que já falaremos sobre ela. A definição de andaimes a nível de processo de trabalho pode ser feita através do tal assistente, é a forma mais rápida. Também existe a edição peça a peça, em que podemos então fazer a montagem de pôr uma peça, tirar uma peça de andaime e, portanto, fazer essa edição manual. As ligações de andaimes também podem ser então definidas, ligações de braçadeiras, de rosetas, para serem depois verificadas. Nos painéis da LSF temos então a definição dos próprios painéis em si, temos o ajuste entre painéis, se tivermos dois painéis para se encontrarem, podemos fazer automaticamente o ajuste entre eles, da geometria deles para se intersetarem, e as linhas de furação também serão essenciais, seja lá os trabalhos de furação já feitos nos perfis, e portanto furações para passagens de tubagens, de serviços, e também as próprias furações de fixação dos painéis a elementos de base. Do modelo de andaime, do modelo de LSF, podemos criar então um modelo de cálculo analítico, introduzir as cargas ou combinações que definem as combinações que pretendamos. É claro que, no caso dos andaimes, as combinações estão definidas em termos de norma e estão definidas nessa norma dentro do programa, e a nível de ações também estão definidas e, portanto, são automáticas no nível dos andaimes também. As opções de cálculo vamos poder utilizar para ser gerais ou particulares e podemos também calcular por vários regulamentos, quer as estruturas de LSF, quer as estruturas de andaime. O que é que obteremos sobre resultados? Peças escritas, listagens, relatórios, memória justificativa de cálculo,
A análise estrutural gráfica, podemos ver as deformadas, os esforços, as tensões nos elementos. Podemos ver a identificação das peças para projeto. Todas as peças vêm logo enumeradas, identificadas, posicionadas. Temos painéis de LSF, saber logo cada painel em que sítio da obra que é para colocar. Verificar as comprovações, todos eles comprovam corretamente as verificações regulamentares. E obter todos os desenhos de montagem, por exemplo, do andaime, montagem dos painéis, portanto, tudo isso ser produzido automaticamente. Otimização. Claro que, se eu consigo ser rápido em todo este processo, consigo ter mais tempo para tentar mais soluções, tentar otimizar aquilo que tenho e, portanto, rapidamente fazer essas otimizações, até com base na informação das deformações que vou obtendo, nas tensões que vou obtendo e ir otimizando a estrutura nesse sentido. Nas estruturas de LSF, podemos então fazer a fabricação da estrutura, produção de fecheiros de fabricação de máquina ou até a produção de fecheiros de BIM para exportação para outros programas. As medições de tudo o que é calculado é efetuado e medições de todas as peças, por exemplo, mesmo as peças não estruturais são medidas. Imaginem o caso dos andaimes, os rodapés, as escadas, não são estruturais, mas são também contabilizados a nível de medições a quantidade de peças que são utilizadas. Tudo isto preparado depois em folhas para a obtenção do projeto do elemento em causa. Bom, vamos começar a ficar pelos andaimes, em primeiro lugar. Os andaimes não são só os andaimes de fachada. Os andaimes são um mundo a nível de soluções estruturais. Por exemplo, temos o caso desta imagem, um andaime suspenso, com partes suspensas numa ponte. Aqui, o nosso padrão dos escurrimentos também, com o andaime, digamos, a fazer toda a envolvência para os trabalhos de manutenção. E aqui também do lado direito, um palco, neste caso um palco do Rock in Rio, criado também com o sistema de andaimes. Portanto, vemos aqui também ao centro a imagem com a estrutura, com o modelo de cálculo e com os desenhos produzidos desta estrutura. Portanto, os andaimes permitem então fazer a marcação da geometria a ações, secções, calculamos os esforços, comprovamos os perfis e depois podemos também fazer a comprovação das ligações, ou seja, verificar que as ligações, que as braçadeiras, rosetas, que comprovam corretamente. Os andaimes funcionam no sistema de base de dados de peças, ou seja, é possível ter o sistema ADAPT, da Metalusa, a Metal Ibérica, temos o sistema NOR 48 também, e depois temos sistemas genéricos de rosetas e genéricos de braçadeiras. São os 4 sistemas que estão atualmente suportados. Dentro de cada sistema existe a possibilidade de uns tipos de elementos. Se é um esquadrilho de montagem, se é uma plataforma, se é uma escada, vem aqui vários tipos de elementos. Cada elemento podem dar o código interno do fabricante, podem dar a descrição em vários idiomas diferentes e dar então informação geométrica, comprimentos, peso, o preço. E outra situação muito importante, qual é que é o equivalente estrutural? Porquê? Porque quando esta peça for convertida pelo elemento estrutural, qual é que é o tipo de tubo que vai corresponder? No caso aqui seria um tubo de 48 mm com uma espessura de chapa de 3.2 mm. Portanto, ou seja, isto é o sistema de base de dados. Podemos criar ou tirar peças da base de dados, fazer a edição e dessa forma essas peças são depois utilizadas para a conversão para as peças estruturais e para as medições depois da estrutura. Em termos de cálculo, o programa vai calcular as estruturas com os orocódigos, anexo nacional. As combinações, como eu tinha referido, têm uma norma específica, a N12811, que é específica para a parte de andaimes, tem as condições específicas de andaime em serviço, fora de serviço. O material podemos fazer em aço ou alumínio e depois temos então também o cálculo na ordem pé delta, essencial para este tipo de estruturas, que é uma característica do próprio TriCalc. O que é que vamos obter? Vamos obter a parte de resultados, os desenhos de montagem, a medição da quantidade de peças, a justificação do cálculo efetuado e a memória descritiva. Então, se calhar, vamos passar ao TriCalc e vamos começar então a ver isto diretamente no programa, a aplicação deste tipo de exercício. Então, vamos criar aqui uma estrutura nova, vamos chamar, por exemplo, andaime 01. E agora vamos então começar por utilizar aqui o assistente. Este assistente andaime permite então fazer a importação e criar modelos TriCalc, ou seja, importar andaimes já pré-feitos, porque podemos criar base de dados de andaimes com peças já pré-feitas e podemos importar esses elementos diretamente para o programa. Não precisamos estar a passar pelo assistente. Se temos peças já pré-feitas, podemos fazer logo a sua importação. Então temos aqui um assistente com vários tipos de andaime que podem ser criados. Modelos base de andaime, depois podem ser ampliados, alterados de acordo com as necessidades. Temos o andaime linear, o andaime circular, a torre de acesso, torre de carga e torre industrial. Cada um, quando seleciona, vai passar então para o seu assistente, que vai fazendo as perguntas para criarmos então o respectivo elemento. No caso, vou aqui utilizar, por exemplo, o andaime linear, que tem muitas opções para configurar,
temos aqui o sistema, vamos ter um andaime de que tipo de sistema? Sistema adapto rosetas, NOR 48, genérico de rosetas ou genérico de braçadeiras. E aqui, de acordo com o sistema, neste caso este sistema adapto permitiria colocar o tipo de andaime com andaime standard, com barras de segurança, em guarda-corpos, então andaime com guarda-corpos de montagem definitiva, ou seja, escolhemos aqui qual dos dois sistemas é que nos interessa aqui utilizar. Pronto, neste caso vou pôr então este primeiro sistema. Podíamos importar novamente aqui sistema, andaimes da base de dados, ou podemos capturar, permitiria então ir picar no andaime que tivesse no modelo e criar um outro igual a partir desse existente. Este assistente andaime vai permitir então definir aqui, por exemplo, quero fazer um andaime aqui com um determinado comprimento, por exemplo, quero fazer um andaime com 10 metros de comprimento e então começar aqui a criar o andaime. Qual é que é a altura dele? 12 metros. Portanto, podemos aqui começar a dar a geometria do andaime. Agora, podemos fazer esta geometria já diretamente sobre um desenho de CAD ou um modelo BIM. Em vez de estarmos aqui a escrever diretamente as medidas, ir obter essas medidas de algo que tivéssemos de informação. Então, vamos fazer isso. Vamos importar um fecheiro de BIM, por exemplo. Vou aqui mandar abrir um modelo BIM. Este é o modo 16 trical que permite fazer então a abertura de modelos BIM. Vou buscar aqui aos meus exemplos, buscar aqui uma estrutura. Ok. Portanto, temos aqui então o modelo. Pronto, cá está. Agora queremos então ir buscar até, por exemplo, eu tenho este desenho, este é o modelo que temos aqui feito, um edifício, por exemplo, e agora quero ir buscar um fecheiro de desenho. Vou aqui às ajudas, buscar um fecheiro de desenho e quero associar aqui, por exemplo, à cota 0, associar aqui um desenho de CAD. Este desenho de CAD, por exemplo, vou buscar aqui este fecheiro DWG. Uma unidade equivale a uma medida, ou seja, está conforme foi desenhado esse DWG. Vamos então aqui abrir. Ok. E neste caso chamar aqui o plano 0. Portanto, cá está então o fecheiro de desenho. Agora, o que acontece é que este fecheiro de desenho saiu num sítio, que é o sítio que está lá guardado na sua informação, mas eu quero que ele, por exemplo, que este pilar que aqui está corresponda ao pilar que está além. Então, vamos fazer então a operação de mover desenho. Vamos então mover o desenho. Por exemplo, este pilar que aqui está. Vamos dizer então que é este pilar que aqui está. Penso que falta-me só pôr aqui um nozito, só para usar o ponto de referência. Portanto, mover o desenho, este pilar aqui, corresponder então a este. Pronto, e temos então aqui o nosso desenho de CAD sobre o BIM. Ou seja, é possível então ter estas organizações automaticamente geradas. Agora, isto como é um andaime, o que nos interessa é só a volumetria do edifício. Temos aqui a nossa volumetria do edifício. Interessa-me colocar aqui o andaime ao longo da fachada. Então, para fazer este trabalho, poderíamos, por exemplo, vou pôr aqui um nozinho, só para referência. Depois estes nós desaparecem quando se fizer o cálculo. Só lá estão agora a ser introduzidos só para referência. Tem aqui um nozinho. E vou pôr um nó aqui, por exemplo, dizer que este andaime vou colocá-lo a 20 cm numa fachada, numa direção, e 20 cm na outra direção. E deste modo, ele vai fazer uma cópia deste nó para aqui, 20, que será a distância do andaime à fachada. E então agora vamos utilizar isto como referência para colocar aqui o andaime. Também temos aqui as ferramentas de medição, por exemplo. Quero fazer aqui a medição, por 2 pontos, da distância que vai daqui até aqui. E da distância que vai daqui até aqui. Pronto, que é para saber o comprimento destas fachadas. Tenho aqui a informação. Agora, para fazermos o andaime, já consigo utilizar toda esta informação. Vamos então, por exemplo, quero colocar um primeiro andaime aqui com um comprimento de 9 metros. E quero que este andaime tenha, nos cálculos 20, que é os 20 cm aqui da folgazinha que eu vou deixar do espaço à parede. E quero usar este andaime com uma métrica, por exemplo, de 2,5 metros de espaçamento entre cada vão de andaime. Posso forçar a medida, o que quer dizer que para chegar aos 9,20 metros ele faz a medida mais próxima por excesso. Posso forçar, então quer dizer que para os 9,20 metros faz a medida mais próxima por defeito. Ou posso permitir a utilização de modos de comprimento diferente e então o programa vai poder usar modos de diferentes comprimentos para tentar atingir a medida exata que ali temos. A altura, podemos aqui definir a altura do nosso andaime. Por exemplo, quero que o nosso andaime tenha, por exemplo, 16 metros de altura e posso então dar aqui essa definição. Se o andaime vai ter passagem de peões, e depois então as várias opções da passagem de peões, se vai ter prumos duplos, se vai ter prumos de 2 metros e de 1 metro para fazer a montagem, se vai ter prumos interiores sem continuidade, ou seja, o andaime, por exemplo, desfaz aqui 60 cm para o interior, estão a ver? Ou seja, não houve aqui uma continuidade do andaime, na mesma prumada da passagem, portanto, posso chegar para verem a diferença, estão a ver?
portanto, aqui na promada em alinhamento. Portanto, tudo isto são opções que podem aqui ativar, desativar. A largura da própria plataforma do andaime, neste caso tem esta largura de 1,6 m ou então de 73 m, tudo isto é editável, podem aqui criar outras medidas diferentes. E qual é que é a separação do andaime à parede? Por exemplo, no caso aqui são 20 cm. Pronto. 20 cm não obriga ainda à colocação de guarda-corpos. Mas se eu pusesse 30 cm de distância, cá está, já teríamos então a necessidade de colocar o guarda-corpo de proteção interior. Pronto, isto são opções, temos aqui os espacinhos para prosseguir. Portanto, o passo seguinte, podemos fazer aqui no botão seguinte ou carregar lá em cima no ícone, será se pretendemos fazer aqui alterações a nível de alturas, a nível de bases, porque, por exemplo, podíamos aqui dar agora uma identificação que queríamos que permitir diferentes cotas de arranque para cada linha de prumos. Por exemplo, este começa na cota 1 e este, por exemplo, aqui começa na cota, por exemplo, 150. Estão a ver? Então, este aqui, o último, está na cota 150. Podíamos agora cada um deles alterar. Então, interpolar as cotas intermédias. E então, neste caso, este estaria numa cota, estaria na outra, aceitar, e, portanto, teríamos aqui, então, a variação de cotas feita automaticamente. Portanto, são opções, se quiséssemos fazer, então, esse ajuste. O mesmo em cima, mesma coisa, mas para cima, que é, por exemplo, o último, que aqui está, o último destes níveis, que é, por exemplo, colocar aqui nesta cota, e podemos também interpolar alturas, se assim fosse o caso, fazer a interpolação de alturas entre os vários vãos e as alturas que aqui estão. Pronto. São opções que podemos aqui controlar. Outro tema, a parte das diagonais. Como vem, automaticamente foram colocadas diagonais e a regra aplicada foi de colocar de 4 em 4 vãos, colocar uma diagonal. Podiam alterar esta regra ou podiam manualmente chegar aqui e introduzir mais diagonais em qualquer outro local que pretendessem. Por exemplo, protetor de cascalho. Portanto, tem o protetor de cascalho colocado na cota 330, portanto, mais para baixo, cá está o protetor de cascalho aqui colocado. Poderíamos também optar por colocar ou não esse tipo de elemento. Colocar as fixações. E qual é que é a regra de colocação? Podemos então aqui definir qual a regra e depois vemos ali os fixadores aplicados no modelo. Portanto, os fixadores fixam à fachada este andaime. Outra situação que também seria permitida era a colocação de passagens de caminhões. Por exemplo, quero colocar uma passagem de caminhões, por exemplo, aqui entre o vão 3 e o 4. Pronto. Então, qual é que é a altura e quais são as regras que quero utilizar de ligação. E, portanto, cá está uma passagem de caminhões introduzida e aqui foram reforçados os prumos com um prumo duplo aqui nesta zona. Portanto, são opções que podemos aqui ir fazendo para criar e editar este andaime. No passo seguinte, que temas é que temos aqui? São os acessos. Neste caso, temos aqui colocado um acesso pelo interior, no vão número 2, mas podemos modificá-lo e, por exemplo, queremos colocar o acesso exterior com escadas de barra standard e colocar prumos com braçadeiras e barras de segurança ou não nesses elementos. Neste caso, temos aqui escada standard. Ou poderíamos, por exemplo, modificar e, por exemplo, queremos com exterior com plataforma. Cá está, escada pelo exterior com plataforma colocada. Portanto, tudo isto são decisões que podem tomar e podem alterar aqui. Qual é que é o tipo de fecho do andaime, por exemplo? Vamos aqui, por exemplo, dizer que nesta extremidade aqui oposta, vou só levar aqui a estrutura. Aqui, estamos a ver que vamos querer que este andaime comunique com o andaime seguinte. Então, em vez de deixarmos fechado aqui, deixamos então aberta os guarda-corpos e o rodapé para que se consiga atravessar de um lado para o outro. Também era possível colocar aqui torres adicionais. Imaginemos que tínhamos necessidade de colocar uma torre de carga ou qualquer outro tipo de elemento adicional. Poderíamos fazer esta operação. Por exemplo, quero colocar aqui, por exemplo, no primeiro vão, uma torre de carga. E quero que esta torre de carga, e agora lá está, arranca o assistente para criar torres de carga. Temos aqui uma torre standard, uma torre para mais de 1000 kg por metro quadrado. Temos aqui, se queremos colocar vigas de carga nos extremos das plataformas, ou seja, em vez de ter aqui uma viga reforçada, ter uma viga de carga aqui aplicada. A direção das plataformas que queremos utilizar e depois também qual é que é a largura da plataforma que vamos também utilizar. Podemos alterar aqui essa largura. Qual é que é a altura em que ela está colocada. Okay? Neste caso, pus aqui uma plataforma mais pequena. E se queremos partilhar a linha de prumos com o andaime principal, ou seja, os prumos são partilhados ou não. Se forem partilhados, portanto, não têm ligação à torre. Okay? Ou já ficam ligados à torre. Se forem partilhados, fica o mesmo prumo do andaime ou o prumo da torre. Pronto, temos aqui então a torre ali inserida naquele local. Portanto, ou seja, é possível fazer todas essas alterações em qualquer momento. Ou seja, por exemplo, podemos modificar e em qualquer momento voltar então a fazer aqui as alterações que quisermos. Por exemplo, esta escada que aqui está, por exemplo, comecei a pôr a escada por aqui, mas agora quero que ela, por algum motivo, não pode continuar na mesma promada. Podemos também modificar esta escada e indicar que esta escada interior só vai até à cota 1000. Ok? Ou ao contrário, neste caso. Escada interior é ao contrário, assim. Só vai até à cota 1000. Portanto, não faz as restantes. Okay? E da cota 1000 em diante, preciso pôr então no vão 3. Ok, sim. Esta é que vai
da cota 1000 em diante. Ok. Então estão a ver, fizemos aqui então um desvio da coluna de acesso. Pronto, são várias tipologias que temos aqui possíveis de alterar. Já agora também havia aqui mais uma também interessante, que é aqui do último piso. Se queremos colocar aqui também, obviamente, se temos questões de segurança, temos de ter necessidade de fazer este tipo de gaiola de fecho, portanto, o guarda-corpos no último nível. E, portanto, se queremos alargar pelo lado interior, também colocar ou não essa peça pelo lado interior de travamento. Okay. Bom, então, e aqui os quadros. Podemos também colocar os quadros nas cotas que necessitássemos, por exemplo. Aliás, colocar plataformas é esta primeira opção. Colocar plataformas. Eu não quero plataformas aqui no nível 400, não tem plataformas, por exemplo. E no nível 600 também não tem. Portanto, aqui não se podem colocar plataformas. Estão a ver? As plataformas estão a desaparecer dos níveis que estão aqui identificados. Okay? Portanto, é possível ativar e desativar a colocação de plataformas em algum nível, se assim for necessário. Também é possível também ativar, se queremos considerar, por exemplo, aqui há montagens que não levam a viga cá à frente. Esta viga horizontal na parte da frente dos rodapés não tem espaço para colocar, não a colocam. Outras que sim que têm, portanto, o programa está adaptado a vários sistemas construtivos. E agora os quadros, como eu estava a dizer, portanto, quero, por exemplo, colocar aqui no último nível, aqui um esquadro, por exemplo, com 1 metro de comprimento. Pronto, e até o último nível fica com um esquadro ali de 1 metro de comprimento, para aproximar a uma cobertura, por exemplo. Portanto, temos aqui várias soluções. Temos agora aqui a medição deste andaime. Se picarmos aqui, por exemplo, temos aqui 12 ligadores prumos, temos aqui 99 prumos de 2 metros, aparecem aqui a cor marcada no ecrã, essa informação. Temos aqui, por exemplo, buchas de nylon, braçadeiras, barras de 2,5 metros, ou seja, temos aqui toda a informação das peças todas que são consumidas. E se quisermos adicionar alguma peça adicional, podemos aqui ir à base de dados e então selecionar mais peças. Por exemplo, quero mais 10 peças destas. Portanto, mais barras de 1,75 m. Pronto, então acrescentei à lista mais esses elementos. Temos aqui o custo total, sendo que o preço que está aqui identificado pode ser um preço unitário de compra, pode ser um preço unitário de aluguer de cada uma das peças. A seguir, podemos identificar qual é que é o idioma e a moeda que queremos utilizar. Podemos utilizar vários idiomas para os textos e para a moeda. Qual é que é o nome do andaime? Andaime 1. E onde é que é o ponto de inserção? Pronto, neste caso aqui, este andaime tem um ponto de inserção específico. Nós queremos colocar este andaime aqui exatamente numa coordenada, que é esta aqui, deste ponto que aqui está, que acabámos de marcar há pouco. Este é o ponto de inserção. E que este ponto corresponde àquela bolinha verde que ali estava no ecrã. Portanto, esta bolinha verde, só por aqui. Okay. Ali está ela. Portanto, aquela bolinha verde ali vai corresponder àquelas coordenadas que eu acabei de identificar. E aquela bola verde pode estar em qualquer local. Ponto de inserção, está feito. E também falta uma coisa só. Qual é que é a direção deste andaime? Neste caso, este andaime aqui está segundo Z-. Pronto, temos então aqui a orientação dele. Pronto, vamos então concluir. Ok? A orientação tem a ver com o sistema de eixos aqui do nosso ecrã. Pronto, temos então aqui o andaime já colocado juntamente com o nosso modelo. Até podemos aqui, se calhar, tirar daqui este arame aqui todo de cima e ver só o renderizado. Pronto, cá está o nosso andaime aqui integrado com o resto da estrutura. Okay? Agora, este andaime poderia ser alterado. Poderíamos agora fazer qualquer alteração. Por exemplo, se quiséssemos aqui, olha, por exemplo, aqui detectei que aquela coluna não pode ser colocada aqui porque realmente aqui temos o andaime, nem aquele esquadro pode ser colocado aqui porque senão interfere com aquele pilar. Não há problema nenhum. Então, vamos, por exemplo, modificar o andaime. Vamos então aqui à zona dos quadros. Vamos aqui ao esquadro da última cota, modificar. E agora podemos dizer, eu, por exemplo, no quarto vão, não quero que ele faça a inserção deste esquadro. Pronto. E então aqui neste vão já não tem esquadro. Poderia fazer de outra maneira? Poderíamos, por exemplo, apagar aquelas peças, porque era possível vir aqui ao painel. Já vou tirar daqui agora o BIM. Tirar aqui o modelo BIM. Aqui nos filtros. Okay. E então, por exemplo, podia manualmente fazer aqui alterações. Eliminar elementos, eliminar o andaime, eliminar elementos. Portanto, quero apagar aqui, por exemplo, esta plataforma, este esquadro e aquela peça que ali está e o fixador. Pronto, quero tirar estes elementos que aqui estão. Portanto, é possível então fazer estes ajustes diretamente, ou seja, ir diretamente fazendo a alteração ao andaime. Okay? E existe também a possibilidade de fazer a modificação do andaime em qualquer momento, a introdução de novos elementos também. Por exemplo, preciso introduzir ou um prumo, ou uma barra, ou qualquer elemento. Por exemplo, quero introduzir um prumo de 1,5 m de comprimento e quero introduzi-lo
empalmar com outro elemento, escolho aqui o ponto de empalme e então fica ali o por ali colocado. Portanto, é possível chegar aqui e fazer logo a introdução de mais elementos à nossa montagem. Portanto, introdução e eliminação de elementos. E o que é que se obtém deste andaime? O que se obtém daqui são as opções de... Desculpa. Não é este... Okay. O que se obtém daqui são as opções de desenho, ou seja, podemos vir aqui agora verificar este desenho, aqui no separador de desenhos, andaimes, e podemos agora mandar ver este andaime. Este andaime já está então desenhado. Portanto, temos todas as vistas do andaime já feitas. Temos então a vista lateral inicial, a vista do alçado principal, e reparem, todas as peças são identificadas com os seus códigos ou nomes, tudo isto é opcional, se querem ver o código ou o nome, podem escolher a informação que querem. Okay? Cá está, uma escada para a plataforma de serviço, portanto está tudo identificado. Temos aqui o alçado lateral final e o corte vertical. Okay? Temos aqui então essas vistas. A planta com as plataformas. E temos aqui também o alçado posterior. Ou seja, a vista de trás. Portanto, temos aqui então os vários desenhos deste andaime. Já aqui preparados, já escassamente temos aqui adicionalmente a torre, aquela torre de carga que foi considerada também aqui a sua representação. Portanto, cá está todo o detalhamento das peças que estão a ser utilizadas. Agora, é claro que nos desenhos, por vezes, temos necessidade de ver uma planta específica, porque há aqui uma planta complicada, um nível complicado, e gostava de tirar esse desenho. Então é possível ver a planta do nível que nos interessa. Por exemplo, temos aqui este plano aqui em específico, o 800, por exemplo, e temos aqui o desenho só do plano 800, para vermos como é que está ali o detalhamento dessa zona. Ou, por exemplo, uma fachada, ou uma planta. Por exemplo, quero ver aqui uma fachada. A fachada, por exemplo, do andaime. Se vermos várias fachadas, pode ser interessante ver só uma das fachadas que queiramos então estudar. Portanto, ou seja, a nível das peças desenhadas, temos então todos estes desenhos. Dá sempre para copiar com imagem vetorial, ou seja, podem colar esta imagem em qualquer programa de Windows que suporte imagens vetoriais e depois então podem, digamos que, fazer a sua utilização normal, digamos, em qualquer outra aplicação. No entanto, aqui, o próprio Tricalc, de forma automática, coloca as desenhos em folhas. Ou seja, se formos aqui então, por exemplo, chamar aqui uma folha de tamanho, por exemplo, aqui, isto que é uma folha A1, uma folha A1, L de landscape, deitada, ou seja, uma folha horizontal. Cá está, só agora tirar daqui esta, vou por aqui. Portanto, temos aqui então o nosso andaime e os seus desenhos. Portanto, temos aqui a sua representação. Ou seja, colocou logo aqui em folhas, com as legendas, com os logotipos, com a informação toda que precisamos. Cá está, a escala que estão os desenhos, toda a informação. Esta é a escala 151, 133, porque ele faz uma escala automática para caber dentro da folha. Mas, por exemplo, quero mudar a escala deste desenho que aqui está a escala 130. Quero a escala 100 e quero então alterar a escala deste que aqui está, por exemplo, para a escala 150. Pronto. E então temos então os desenhos já com a escala acertada. Neste caso aqui, se calhar, 150 fosse melhor para caber aqui tudo. Claro que podemos agora partir o desenho, separá-lo em grupos para, por exemplo, organizá-lo de maneira diferente. Tudo isso é possível, então, de fazer aqui nestas operações. Agora, se quiséssemos, por exemplo, ver aqui a parte das medições, as listagens, só mudar aqui, deixei aqui a cor ligada. Mas, por exemplo, aqui ver a parte das listagens. Temos então a parte de andaimes com as suas listagens. A parte escrita de medição de andaime, que podemos obter em DocX ou até mesmo em XLS. Podemos usar um XLS tipo que vem aqui ou podem criar um modelo personalizado vosso. E este XLS vai conter a lista de peças que se utilizam. Podendo também obter-se a memória descritiva com, digamos, a vossa preparação de todas as listagens educativas de cálculo aqui para o elemento. Agora, isto que está aqui neste momento é um modelo de andaime que poderemos agora converter para... Estava aqui a abrir o programa de folha de cálculo, cá está. Portanto, temos aqui então as medições que foram aqui introduzidas. Temos aqui, isto pode ser um cabeçalho, cada pessoa pode utilizar o seu. Temos aqui a listagem de peças da medição e depois então a parte de rodapé também pode ser cada um personalizar a sua folha. Portanto, ou seja, isto é possível de exportar logo diretamente. Também podemos obter essas medições aqui, diretamente no programa, nas suas medições, que têm também em formato DocX. A memória descritiva, como estava a dizer, permite que vocês criem o vosso documento de memória descritiva aqui e que possam injetar nesse documento não só
uma capa, uma imagem de início, uma introdução, ou seja, podem também colocar todas as listagens. Portanto, quero aqui nos anexos colocar esta imagem da estrutura que temos aqui, ou seja, colocar esta imagem aqui e quero também inserir aqui um relatório do programa, ou um relatório de comprovação das peças, ou um relatório de dados de cálculo, um relatório que me interessa apresentar, a comprovação das ligações. Neste caso vou só fazer aqui a parte do dados de cálculo, está aqui, e em vez de colocar o relatório completo, neste caso só quero, por exemplo, regulamentações, ações e materiais, por exemplo, quero só isto. Portanto, ele vai injetar esse relatório ali e vai produzir um documento com essa informação. Isto é aplicável da mesma forma para estruturas de LSF, ou seja, o mesmo procedimento pode ser feito e criar memórias para estruturas de LSF exatamente do mesmo modo. Por isso é que a explicação é comum a ambos os casos. Neste caso temos aqui uma memória que foi gerada então, esta memória foi gerada agora, cá está o nosso modelo, cá está a introdução, o texto de introdução, o preenchimento das variáveis, ok? E depois temos aqui então todo o corpo dos textos da memória que tenham definidos e, neste caso, a inserção da imagem que indiquei e depois então o relatório com os dados de cálculo que tinha sido inserido, com os componentes que tinham sido solicitados nas opções. Pronto, agora a conversão deste modelo de andaime para um modelo de cálculo é feita aqui. Criar um modelo de tricálculo, que vai ser igual ao mesmo procedimento para a LSF. Criar um modelo de tricálculo. E agora, quando vou criar um modelo de tricálculo, o programa pergunta-me, atenção, devemos estar a usar os eurocódigos. Vamos modificar aqui e vamos escolher como regulamento os nossos eurocódigos estruturais. No caso, vou pôr até os anexos nacionais de Portugal, não tem cá nenhum criado, vou criar um novo anexo, por exemplo, Portugal para o caso 1, por exemplo, e este anexo aqui, vou editá-lo, e então cá está com as definições de Portugal. Portanto, cá está, temos aqui as definições de Portugal, podemos aqui agora rever se quiséssemos. Vou selecionar então este para ser então o anexo nacional, e portanto vamos calcular com eurocódigo anexos nacionais. Em termos de combinações, o tricálculo faz as combinações automáticas, mas podemos fazer explícitas para este caso. E temos de fazer explícitas para este caso, porquê? Porque há uma norma específica para andaimes. Vou selecionar então a norma de andaimes para fazer as combinações segundo essa norma. Vento ativado, normalmente as estruturas não necessitam de sismo. Ok. E agora falta uma coisa, temos só um andaime introduzido, mas podemos criar as plataformas, ações de vento, ou seja, dá para modificar as opções de cargas, por exemplo, as plataformas de trabalho. Vamos considerar o caso mais favorável, carregar então a última plataforma, mas vamos considerar com um andaime classe 3 e vamos considerar então que 50% da carga na plataforma imediatamente inferior, sendo que o peso próprio das plataformas vai ser criado também, considerado automaticamente, o peso das próprias placas de plataforma. Vento, podemos aqui considerar o vento está a serviço ou vento fora de serviço. Vento, entendas, o andaime em serviço e o andaime fora de serviço. Vamos considerar que o revestimento é sem revestimento este andaime, ou que leva revestimento de redes, ou que leva revestimentos de lonas, e que a distribuição de força é contínua ou pontual. Portanto, vou por aqui o revestimento a redes, e vamos aqui buscar então os dados, e podemos então aqui agora definir, segundo a EN, qual é que é o valor de vento, carga dinâmica de vento, foi calculada, e podemos aqui rever, por exemplo, em fora de serviço também as mesmas definições. Okay? Vamos aceitar. Ou seja, estes são os parâmetros da ação que ele vai automaticamente considerar. Se houver mais ações, podemos utilizar as restantes funções de ações do tricálculo para colocar mais cargas. Mas, não havendo mais necessidade, fica logo a estrutura, digamos que totalmente definida. Eu criei ali uns painéis de carga assim com algumas configurações diferentes. Ok. Pronto, temos então aqui, vê-se aqui o sombreado das cargas de vento já aplicadas e, se formos a observar, ver se há as cargas de vento aplicadas diretamente nos elementos também. Separamos lá o rato em cima. Ok, até vou baixar aqui o tamanho de letra, está muito grande para este tipo de estruturas. Ok, separamos aqui o rato em cima, vamos ver que temos aqui a informação das cargas com 2 asteriscos, diz lá W, no lado direito diz W, que é carga de vento. Muito bem. Temos então a estrutura pronta a calcular e agora seria então executar o procedimento de cálculo normal do tricálculo para estruturas metálicas. Como este procedimento agora será idêntico, depois será a parte de cálculo, a parte de análise gráfica, deslocamentos, deformadas, as listagens correspondentes justificativas, listagens de comprovação de metálicas, análise de flechas. Portanto, este procedimento é exatamente igual para a LSF. Vamos avançar para os modelos da LSF e depois aí então vemos esse tipo de situação. Mas neste momento o que nós temos aqui, temos o nosso modelo de andaime, e já agora só para ficar aqui esta vista final, vou tirar daqui o modelo, e isto que é a estrutura, vou tirar daqui a informação de cima das ações, vou tirar daqui os painéis de carga e as ações desenhadas. Portanto, temos neste momento aqui isto que é o modelo analítico de cálculo da estrutura, que se observarem conseguem perceber-se que tem, por exemplo,
as ligações aqui com estas bolinhas brancas, que é uma ligação articulada, ou seja, os tipos de ligação, as secções estão aplicadas, portanto, todo o modelo está um modelo completo para trabalho. Okay. Bom, então vamos agora fazer um modelo de LSF, depois vemos a parte de cálculo nesse modelo. Vamos fazer aqui um LSF 01, por exemplo, um modelo novo. E agora, para criarmos uma estrutura de LSF, podemos usar os mesmos métodos, importar um modelo BIM, importar um desenho de CAD, importar, portanto, criar uma rede e depois a partir da rede criar uma rede ortogonal, depois aí introduzir os elementos. Vamos então aqui importar um fecheiro de desenho, vamos dizer que há a cota 0 e vamos então buscar um fecheiro de desenho indicando que, ok, vamos colocar aqui uma unidade 1 cm, que é a unidade a que ele foi desenhado. Portanto, cá está o nosso fecheiro de desenho. Podemos aqui, por exemplo, confirmar se importarmos à escala correta, fazendo, por exemplo, uma medição, por exemplo, medindo quanto é que vai daqui, por exemplo, até aqui, e confirmando se é a medida pretendida. Okay? Agora, este fecheiro de desenho, vamos aqui, por exemplo, poder fazer a gestão dos layers que ele tem. Por exemplo, este desenho aqui dos moldes que aqui tem, por exemplo, não quero este layer, vou fechá-lo, penso que é o azul escuro, exatamente fico só com esta informação. E agora, por exemplo, também já agora este layer cor-de-rosa também não o quero, vou fechar aqui este também layer. Ok. Portanto, temos aqui esta informação, um contorno da parede, temos aqui umas aberturas aqui para fazer. Vamos fazer aqui uns painéis para fazer esta modelação. Então, para trabalhar com painéis de LSF, temos o assistente de definir painel. Este painel aqui, definir, vamos poder então definir, por exemplo, painéis retangulares, triangulares ou retangulares, viga bancada, escadas, viga de escada, pode ser uma ou mais viga de escadas e viga caixão. Desta forma, o que temos aqui é a possibilidade de fazermos, como nos andaimes, várias tipologias e arrancar vários assistentes diferentes. Neste caso, vamos fazer aqui um painel retangular, tem uma grande possibilidade e tem muito mais opções. Podemos aqui fazer muitas coisas com o painel retangular, ou seja, painéis de 4 lados, painéis trapezoidais, triangulares, painéis de quadrados, retangulares, portanto, com qualquer outra configuração, podemos fazer em detalhes, etc., nos painéis. Vamos então aqui aceitar. O sistema de trabalho funciona como nos andaimes, base de dados, podemos criar uma base de dados de painéis, podemos capturar um painel que esteja no modelo e usá-lo como base para criar um painel novo. E agora, para criarmos aqui o nosso painel, o que é que podemos fazer? Podemos usar o mesmo perfil em todos os elementos horizontais, verticais, verticais ou diagonais, e dessa forma usar o mesmo perfil em todos, ou podemos usar perfis diferentes, por exemplo, usar perfis em U para fazer a base e o topo, perfis em C para fazer o restante. Pode-se aqui alterar, porque temos acesso à base de dados, onde podemos criar os tipos de perfis com que trabalhamos, ou seja, o nosso fabricante, quais é que são os tamanhos de perfis que ele disponibiliza e dessa forma podemos pôr aqui os tamanhos desse fabricante no programa. Podemos aqui também agora definir outras regras, por exemplo, tolerâncias de máquina, distâncias de furação, distâncias de fixação de diagonais. Porquê? Porque vão ser importantes depois para a fabricação dos elementos. Se o painel é para fixar à base, podemos dar aqui as regras de colocação dos furos, aqueles furinhos que ali vemos círculos. Ali podemos então definir quais as regras, vamos fazer por furação equidistante ou por distâncias de furação aos montantes, como é que queremos fazer então a regra de furação. Podemos aqui também definir como é que queremos que se façam, por exemplo, as barras horizontais. Queremos que estas barras horizontais se façam sempre pelo lado interior, ou seja, interiores na interseção entre os verticais, ou seja, quer dizer que elas façam desencontradas umas com as outras, ou seja um troço, outro troço, outro troço, outro troço, vários troços de barras. Ou então, e também outra regra, podemos fabricar aqui os extremos destas barras horizontais entrar sempre por dentro das verticais. Portanto, são regras que podem ligar e desligar e ativar. Aqui no passo seguinte temos então a geometria do painel, ou seja, este painel, qual é que é o comprimento do painel? Podemos aqui fixar, portanto, quero um painel de 6 metros. Okay? Temos aqui um painel de 6 metros, ou quero um painel de 2 metros. Okay? Temos aqui então fazer a regra de tamanho. Por exemplo, painel de 2,5 metros. Okay? E agora a colocação das verticais. Por exemplo, quero colocar as verticais aqui a uma distância, por exemplo, de 600 equidistante. Ou quero, por exemplo, só colocar 2 verticais. Ou 3 verticais. Portanto, podemos aqui então verificar o número de vãos que queremos. Podemos também definir distâncias específicas. Podemos chegar aqui e nós próprios darmos as medidas que queremos. Bom, no caso, vou pôr aqui uma equidistância de 600 e vou pôr o ajuste ao centro, aqui, ou o ajuste à esquerda, ou à direita, ou metade da distância para cada lado. Ou seja, podemos chegar aqui e fazer então esses ajustes conforme pretendamos. As mesmas regras se aplicam à vertical, exatamente a mesma configuração. Podemos aqui, por exemplo, quer fazer alturas, só quer fazer 2 alturas, e portanto ele faz aqui uma barra a meia altura. Ou, por exemplo, quer fazer aqui uma barra, por exemplo, que a 1,10 m de altura e fazer alinhadas por baixo, ou seja, 1,10 m, 1,10 m e topo. Esta de cima, por exemplo, bate com as portas, esta bate, por exemplo, com as janelas, por exemplo. Podemos pôr medidas como queramos, ou seja, até podemos pôr aqui medidas específicas se assim necessitássemos.
Aqui podemos alterar a geometria do painel, ver se é um painel ortogonal, podemos fazer aqui um painel, o lado superior esquerdo quer deslocá-lo de 1 metro. Pronto, então deslocamos de 1 metro este lado. Quer, por exemplo, deslocá-lo na vertical de 1 metro também, ou seja, estamos deslocá-lo de 1 metro, ou seja, é possível fazer aqui a alteração dos vértices do painel. Aqui podemos identificar, basicamente, este perfil que aqui está, quer que seja um perfil simples, pronto, consoante se vê aqui, vou pôr aqui o renderizado. Portanto, cá está o perfil com o simples e com a boca aberta para um dos lados. Podemos alterar o sentido do perfil para outra extremidade, ou até pôr perfil duplo e alterar também o sentido de crescimento para outra posição. Ou seja, é possível fazer aqui as várias situações de posição e de duplicação de elementos. Isto pode ser feito individualmente, ou podemos selecionar vários em simultâneo e depois aplicar aqui com os ícones a alteração de posição simples e duplo. O mesmo para os verticais, com a opção adicional de que pode transformar aquele vertical para colocação de fitas e bloqueadores, ou só a fita de travamento, ou seja, colocar fitas de travamento ou fitas e bloqueadores. Portanto, isto depois poderá depender do sistema que utiliza, o sistema de trabalho, se trabalham sistemas com um Perfizu ou não, portanto, mas são sistemas possíveis aqui de definir. No passo seguinte, e já agora uma informação importante, sempre que estão a fazer alterações, podem sempre verificar qual é que é a medição deste painel. Ou seja, tem aqui a medição, quantos perfis é que está a gastar, qual é que é o total de quilos. Porquê? Até porque pode haver interesse em garantir um máximo de peso por painel para garantir o transporte em obra. Temos aqui depois também a possibilidade de definir as diagonais. Ou seja, se queremos colocar aqui diagonais em algum elemento, por exemplo, aqui, quero, por exemplo, colocar uma diagonal em cada elemento. Por exemplo, aqui. E quero colocar, por exemplo, esta última diagonal da última cota ao contrário. Portanto, assim. E agora, por acaso, no outro painel a seguir, no outro vão a seguir, quero colocar também em todas uma diagonal, ok? Mas quero colocar agora todas ao contrário, ok? Inverter aqui a posição de todas. Ok? Fazer algo assim, ou por exemplo, aqui esta daqui fazer um X, por exemplo. Por exemplo, manter aqui assim esta construção deste modo. Okay? As diagonais, conforme vemos, elas estão a ser fixas aqui às peças horizontais, às barras horizontais. Mas, por exemplo, eu quero alterar essa lógica. Eu quero alterar que a lógica, quero que estas deste lado, que agarrem a parte inferior sempre ao montante e não à barra horizontal. Estão a ver? Podem aqui dar essas definições. Agora estão agarradas então ao montante. Poderíamos fazer a mesma coisa do outro lado e dar essa mesma regra também, por exemplo. Assim. Agora, por exemplo, deste lado não quero fazer isto, quero fazer mesmo uma viga vertical. Então poderíamos apagar, vamos ver aqui, eliminar a barra horizontal, vertical, inclinada. Quero apagar esta barra horizontal que aqui está e esta barra horizontal. E só quero diagonal só no primeiro caso. Só aqui. E já agora, em vez de uma, quero colocar umas 6. Pronto, e assim fazemos uma viga vertical. Portanto, é possível fazer todo este tipo de alterações aos nossos padrões aqui dos modelos. Podemos introduzir e apagar barras horizontais ou verticais que aqui queramos. E vamos então para o último passo, que será a inserção do painel. Este painel aqui, eu quero inseri-lo. Esta bolinha vermelha que aqui está, é como nos andaimes tínhamos, era um ponto de inserção. E então podemos chegar aqui e selecionar ali onde é que aquele ponto de inserção vai ser. Vai ser pelo centro, por um canto. O que é que nos dá mais interesse de selecionar este painel? Por que posição? E vamos introduzir este painel numa parede vertical, numa laje horizontal ou num plano inclinado. Vamos pôr isto aqui num plano vertical. Neste momento estamos com o plano 0 ativado e, portanto, vou introduzir este painel no plano horizontal. Por acaso até se calhar dava mais jeito de pegá-lo por uma das esquinas. Vou pegar aqui por uma esquina aqui. Ok. E vou introduzir no plano vertical aqui este painel neste ponto, no ponto ali do cabo. Agora posso então alinhá-lo. Até posso aqui mudar a vista para ver melhor o que estamos a fazer. Podemos agora pô-lo para um lado ou para o outro. Eu quero, neste caso, para esta posição desta parede deste lado. Ok. E cá está então a nossa parede. Agora, se quisesse introduzir mais painéis destes, podia continuar a fazer aqui a introdução. Outro painel a seguir. Imaginemos que eu estava a trabalhar com painéis de um determinado comprimento, ou acertar aqui o comprimento aqui a uma arquitetura, porque acertava aqui a outra parede que tivesse aqui a concorrente. Ou seja, é possível então fazer este tipo de introdução. Por exemplo, agora quero fazer a introdução deste painel, fazer aqui outra direção, por exemplo, aqui. Pronto, introduzimos o painel aqui nesta direção. Acho que não piquei bem. Não piquei bem e foi aqui a inserção. Não piquei no sítio certo. É ali, no baixo. Ok, picamos ali então, no vértice, e pomos o painel para este lado. Portanto, ou seja, estamos aqui a fazer a introdução destes painéis desta forma. Portanto, aqui, por exemplo, outro painel assim. Pronto.
Isto agora é repetir o procedimento. Então, temos aqui isto criado. Agora, ali, verificamos que a situação não está bem criada, ou seja, há aqui uma falha. Pus os dois painéis com as esquinas, não fez um acerto. Então, para isso, temos a função dos painéis da LSF de ajustar encontro de painéis. E neste caso, são dois painéis ortogonais, que é este caso que aqui temos. Queremos fazer, então, o 1 a crescer por dentro do 2, ou seja, um atravessa para o 2. Ou tínhamos outros casos, um interseta com o 2, ou um interseta a meio do 2, ou aqui no caso, dois painéis em L, em continuidade, 3 em interseção, com um que atravessa, 3 em interseção com um que termina, ou 4. Ou seja, tem aqui estas regras todas que podem aplicar. Neste caso, painel 1, painel 2. E ele faz automaticamente aqui o acerto da estrutura. Este azul claro quer dizer que os painéis estão reconhecidos daquela união para o modelo estrutural. Ou seja, para o modelo estrutural ele vai transformar aquilo num perfil composto de 2L, de 2 Cs naquela posição. Okay? Agora, se quiséssemos introduzir aqui mais elementos, por exemplo, quero aqui definir, por exemplo, outro elemento. Até podemos fazer o copiar e colar. Por exemplo, quero copiar este painel que aqui está e quero copiar, por exemplo, o meio deste painel, este ponto de inserção. Okay? E vou então colar este painel aqui. Quero colar aqui outro. Pronto, então é possível fazer. Neste caso temos aqui um perfil composto, mas de 3 perfis. Faz aqui 3 perfis em composição. Agora, por exemplo, quero fazer este painel aqui, quero-lhe alterar o comprimento. Vamos aqui então, modificar o painel, por exemplo. Quero alterar o comprimento deste painel. Em vez de ter aqui 2,5 metros, quero que este tenha 3,5. Pronto. E agora, vamos então aqui manter as mesmas regras que tínhamos há pouco. Não precisamos ter mexido a nada. Ele tinha mantido, ok? E vamos então fazer a introdução deste, ou concluir esta modificação. Não está feito. Agora, queria colocar um painel a intersetar com aquele que ali está. Ou seja, até pode ser um painel copiar igual a este, ok? Ponto de inserção, dou-lhe aqui este ponto aqui, por exemplo, aqui esta esquina, ok? E agora colar aqui. Pronto, fica ali então. O que se passa é que quando chega ali, estão a ver como é que isto fica. O comprimento não bateu certo, ninguém pensou no comprimento dele. Mas podemos fazer aqui a correção. Por exemplo, eu quero, por exemplo, mover aquele perfil que lá está para a esquerda, para dar aqui um bocado de espaço e depois fazer a interseção entre eles. Então podemos fazer aqui a operação de mover elemento. Quero mover o centro, o lado da alma, o lado oposto à alma do perfil. Neste caso, aquele C que ali está dentro. Ok? Seleciono o perfil. E onde é que quero que ele passe? Quero que ele passe aqui, pela extremidade. Ou seja, estão a ver? Passei o perfil daqui para a extremidade. E agora quero fazer a interseção entre os painéis. Claro que é o ajuste de painéis. Então vamos fazer aqui o ajuste de painéis. E vou colocar então o ajuste de assim. Assim não, assim. 1 com o 2. O 1 é o que termina. E se queremos colocar algum elemento lá no interior. Quero colocar um elemento no sentido crescente, crescente, agrupado ou frente-frente. Então escolhemos aqui como é que é a regra que queremos aqui aplicar. Neste caso vou pôr aqui um perfil crescente a fazer este é o 1, este é o 2. Pronto. E então vemos aqui o tratamento da solução. Ok? Então temos ali então o perfil criado e esta solução aqui tratada. Portanto, ou seja, temos aqui a criação disto que foi baseado nas dimensões do que cá estavam por baixo. É claro que agora se houvesse aqui uma porta, uma janela, por acaso aqui, não temos aqui nenhum exemplo agora para ilustrar isso nesta zona. Mas se quisesse fazer aqui uma porta, uma janela, poderia, por exemplo, simplesmente chegar aqui e fazer assim. Definir que mover o elemento, podíamos, por exemplo, ou se ficar mais fácil ainda, vamos dizer que havia, eu vou marcar aqui 2 pontos só para simbolizar que era uma porta aqui num determinado local. Que era, usando a arquitetura, marcava aqui, por exemplo, nó a introduzir. Este era o ponto de início da porta, este era o ponto de fim da porta. Pronto, a porta era exatamente neste sítio, mesmo aqui com este perfil a meio, ou seja, era uma complicação com o painel como estava assim gerado. Portanto, aqueles 2 pontinhos que ali estão são o ponto de início e fim da porta. Então podemos chegar aqui e introduzir um elemento novo, por exemplo, uma vertical, ok? Que vai desde aqui de baixo até cá ao topo do painel e passa neste ponto. Ok? Este desde a base até ao topo e passa neste ponto. Temos então feitas as ombreiras da porta. Podíamos agora chegar aqui e até podíamos girar o perfil, por exemplo, pôr este perfil virado ao contrário. Ok? Ok? Temos aqui o perfil girado ao contrário e agora podíamos, por exemplo, até mover o perfil se fosse o caso. Por exemplo, quero mover este elemento que aqui está, o lado da alma desta peça. Ok? Aqui, por exemplo, neste ponto. Por exemplo, tirei aqui o outro, acho eu. Inserir aqui o meu outro elemento, entre os elementos que acho que eu tirei sem querer, vertical, desde aqui até ao topo, a passar por aqui. Pronto.
E agora quero então também, por exemplo, mover este elemento. Mover elemento, mover o lado da alma deste perfil aqui por este ponto. Ou seja, deste modo tinha aqui perfeitamente marcado o início e fim da porta. Agora o que é que eu tenho de fazer? Cortar aqui os excessos. Esta diagonal quero mantê-la aqui, quero tirá-la. Podia agora cortá-la porque tinha funções também para dividir elemento, tinha funções para girar elemento. Ou então posso vir simplesmente aqui ao modificar o painel. Okay? E podemos aqui... vamos tirar aqui estas diagonais. Okay? Vamos tirá-las aqui porque eu não as quero considerar neste sítio. Vamos, por exemplo, apagar esta diagonal, esta e esta. Pronto. Então vamos agora modificar o painel. E agora podemos chegar aqui e apagar os excedentes. Por exemplo, apagar aqui esta horizontal que aqui está, apagar aqui esta horizontal, apagar aqui, por exemplo, esta vertical. Pronto, e ficámos aqui com o lugar da porta. E agora, se quiséssemos, por exemplo, aqui alterar e, por exemplo, pôr aqui umas diagonais, etc., podemos aqui fazer alterações também ao modelo. Também era possível fazer alterações ao modelo aqui no próprio elemento. Ou seja, podemos chegar aqui e podíamos aqui, por exemplo, apagar aquela que ali está. Por exemplo, eliminar elemento, este aqui sai. E agora podíamos, em contrapartida, introduzir aqui, por exemplo, uma diagonal. Inserir um elemento, uma diagonal, inserir, por exemplo, a diagonal arrancasse daqui da horizontal e fosse aqui à vertical. E, por exemplo, começa daqui deste ponto e vai até aquele ponto lá em cima. Pronto, temos uma diagonal inserida neste local. Portanto, é simples fazer qualquer alteração aqui ao modelo. Bom, vou fechar só esse exercício colocando aqui uma laje. Vou definir aqui uma laje em cima. Esta laje, vou fazer uma laje aqui muito direitinha. Uma laje, por exemplo, só com 100 diagonais também, tirar daqui as diagonais. Por exemplo, fazer aqui a laje só com uma métrica de 600. Ok? E só com uma altura. Portanto, só com perfis de uma direção, para fazer a minha laje. E até poderíamos chegar aqui e dizer, em vez de estamos a usar um perfil de 100, 45, 1,5, usar um perfil maior. Por acaso o fabricante aqui não tem, só usa um tamanho único, mas, por exemplo, posso pôr de 1.8 de chapa, mais resistente. E vou usar então este perfil para esta marcação. Definimos aqui o ponto de inserção, é uma laje horizontal, plano horizontal, e portanto poderíamos agora fazer então a introdução deste painel aqui no ponto de referência que necessitássemos. Neste caso aqui, eu posso apanhar aqui este vértice aqui da esquina, da parede. Por exemplo, assim nesta direção, se calhar nesta direção aqui não. Se calhar o ponto de inserção era melhor que fosse o outro lado, dava mais jeito aqui este. Ok, introduzir um plano horizontal e pôr aqui então, este é o ponto de inserção aqui na esquina. Ok? E agora então identificar, quero que o painel vá para este lado e que agora tombe para... Enganei-me aqui na introdução, portanto, indicar o ponto de inserção. Ok? Agora a direção, vou indicar que a direção é, por exemplo, neste sentido. Basta picar aqui um vértice, este vértice aqui neste sentido. E agora falta dizer para que lado é que queremos que a laje tombe, se é para aquele lado, se é para o outro lado. Neste caso, basta picar um vértice aqui que tenha essa informação. Neste caso, posso picar aqui um destes vértices que aqui estão e fica para aquele lado. Agora, esta laje que aqui está, nem sequer me preocupa com o comprimento dela. Vocês viram que eu não tenho preocupado com os comprimentos. Porquê? Porque depois posso usar a função de ajustamento de elementos e dizer que quero ajustar a laje com a parede. Quero ajustar esta laje com esta parede. Quero ajustar esta laje que aqui está com esta parede. Portanto, é possível fazer agora os ajustes da laje com as paredes que nos interessem. Ok? Portanto, cá está. E já agora deste lado aqui também, pelos vistos, estão a ver aqui o azul. Falta-me aqui o azul deste lado, ajustar elemento e fazer então este encontro. Pronto, ou seja, temos então aqui uma estrutura que é passível agora de já podemos converter para modelo. Há aqui algumas situações que podíamos melhorar, por exemplo, eu nem sequer me preocupei na posição dos elementos, mas o Tricalc tem a possibilidade de definir aqui uma quadrícula, por exemplo, para uma métrica de 600, aqui 60 cm de quadrícula, e então podemos pôr esta quadrícula visível e então alinhar todos os elementos a esta quadrícula. Cá está ela. Por exemplo, quero alinhar estas peças que aqui estão do painel a esta quadrícula. Vamos aqui mover elemento e movemos então o elemento, o centro destes elementos, aqui à quadrícula. Pronto. E agora queremos aqui, por exemplo, fazer o mesmo aqui na cobertura. Podemos fazer então o mesmo na cobertura. Chamamos aqui o plano desta laje. E agora podemos fazer exatamente a mesma operação nestes elementos. Vamos, por exemplo, aqui mover elemento. Mover elemento. E, portanto, mover o centro destes elementos também para o alinhamento desta malha. Pronto. E assim temos perfeitamente alinhados os elementos da parede com os elementos da laje.
Cá está. Na mesma lógica, podemos agora criar o modelo estrutural do tricalc. Aliás, podemos verificar uma coisa antes disso, que é verificar se isto é fabricável. Se há erros de fabricação, que às vezes perfis muito pequenos, não devem para fabricar na realidade, portanto o tricalc faz essa verificação. Podemos também definir linhas de furação, ou linhas de furação manualmente, em que podíamos chegar aqui e definir então por exemplo, definir aqui, por exemplo, nesta parede que aqui está, uma linha de furação, uma linha de furos. Por exemplo, escolhemos qual é o tipo de furo que nós queremos, de acordo com os que a máquina produza, ou com aqueles que pretendam aqui configurar. E, portanto, quero fazer uma linha de furação, por exemplo, passar aqui a parte das tomadas elétricas, quero passar aqui a parte dos interruptores, ou das tubagens, ou aqui uma tubagem que passa aqui assim. Ou seja, é possível, então, fazer aqui os traçados dos elementos e, portanto, obter logo a furação direta dos elementos também aqui. Também podemos fazer esta definição por cotas. Por exemplo, quero fazer aqui uma furação, introduzir furos de fixação, ou neste caso, furos de serviço, a uma cota específica, em que podemos chegar aqui e identificar. Quero na cota 1,20 m, colocar um furo de tipo tal, adicionar um furo de tipo tal, na determinada cota, e então aplicar isso a todos os painéis, ou aplicar só aos visíveis, ou, portanto, só aos que nós pretendamos utilizar. Neste caso, pus aqui uma furação a 1,20 m, que é aquela que passa ali naquele local. Portanto, é possível fazer tudo isto. E isto quer dizer que, se formos ver um desenho de um painel, por exemplo, ver este painel que aqui está, ele já está fabricado. Com as linhas de furação, com a identificação dos elementos todos, a abertura das bocas dos perfis, para onde é que vão, as furações todas, se o perfil vai por dentro, se vai por fora, se é tracejado, se é traço contínuo, tudo isso já está pormenorizado. A montagem dos perfis, as distâncias para a montagem, as distâncias para as furações, tudo aqui identificado já. A posição em cota, onde é que é aquele perfil, aquele painel onde é que ele está colocado, em termos de fachada e em termos de vista 3D, onde é que aquele painel corresponde na estrutura. Portanto, tudo isto está então logo disponível. Por exemplo, pegando aqui noutro painel, por exemplo, este que aqui está, a mesma lógica, desenho, ver o painel e até podemos vê-lo de outra maneira. Vamos ver este painel na forma de fabricação, preparação de obra, vamos aqui ver os painéis ligeiros da LSF, temos aqui esta janelinha, vou pôr esta janela aqui do lado esquerdo, okay? E agora, por exemplo, vamos aqui mandar ver este painel que aqui está. Pronto, e cá está então o painel todo detalhado. A diferença desta vista é que, além de ter o desenho, tem ainda as instruções de fabricação. Se eu quiser ver esta barra, por exemplo esta barra aqui, H8, a barra H8, cá está ela, aqui está com as suas ferramentas. Furações, naqueles locais que estão marcados ali a cor de rosa. Aqui, por exemplo, cortes de lábios do perfil, por exemplo, aqui marcados, ali a cor de rosa. As operações de máquina que são feitas em cada operação. Quem tem a parte de fabricação pode ainda chegar aqui agora e mandar fabricar esta estrutura. Portanto, é possível mandar fazer a fabricação da estrutura. Também é possível mandar fazer a exportação em modelo BIM da estrutura, de parte da estrutura, ou até para o formato Gratec BIM, para comunicarem isto, por exemplo, para Revit ou para outro programa que queiram, podem levar já o modelo com todo este detalhamento de fabricação para outro software. Portanto, já agora posso fazer só aqui o exemplo, não esqueci-me de fazer ali, painel de ligeiros, e, por exemplo, pegar aqui, por exemplo, nos planos e exportar, por exemplo, para IFC ou para os programas da Gratec, este IFC. Pronto, e o IFC está ali. Vou só buscar aqui o ambiente de trabalho. Está então a abrir, já voltaremos então a ele. Em termos de modelo de cálculo, portanto, neste momento temos então os painéis definidos com as furações, podemos então criar o modelo de cálculo. Vamos então aqui à geometria de painéis da LSF e vamos então aqui criar um modelo de tricalc. E desta forma, ao criar, podemos apagar, neste caso, tudo ou não, se no caso não temos nada ainda na estrutura. Vamos então criar um modelo de tricalc, cá está. E temos agora dois modelos. Temos o modelo dos painéis da LSF, que era o que estávamos a ver, e agora isto que é o modelo analítico de cálculo. Vou tirar até o render de cima. Vocês veem, como nos andares, os tipos de perfis, todos posicionados e rodados nas respectivas posições, os tipos de ligação, se estas bolinhas vermelhas representam ligações elásticas, quer dizer que não são nem articuladas nem rígidas, têm um intermédio por causa da libertação que os tipos de ligação aqui se podem dar às barras, portanto não é uma ligação 100% rígida, é uma ligação que tem algumas restrições, vê-se ali, GX1, Y1, GZ1, que é numa extremidade, e o GX2, GY2, GZ2, que é noutra extremidade. São os percentagens de rigidez de ligação que foram configuradas para cada um desses casos.
Portanto, temos aqui então esta estrutura e agora podíamos pôr cargas e calculá-la, ou seja, basicamente agora poderíamos chegar aqui e pôr uma ação, por exemplo, superficial, uma ação em barras superficial. Vamos dizer que tem uma carga, por exemplo, de 0,5 permanente, 2 de sobrecarga. Estamos com as cargas ainda dos andares, mudar para combinações automáticas. Vamos, por exemplo, pôr aqui o sismo ativado, por exemplo. E vamos aqui, preciso para esta estrutura também, era um bocado assim esquisito, mas de qualquer forma. Vamos então pôr aqui ações em barras superficial, portanto, permanente, por exemplo, 0,5, sobrecarga, por exemplo, 2, e agora vamos então criar um painel de carga com um nome, vou chamar, por exemplo, o nome painel de carga 1, pronto, introduzir, marcamos então os pontos que definem o perímetro da área desta superfície, ok? Até fechamos então o contorno, e agora a direção de distribuição da ação. Portanto, então ficamos com um painel de carga aqui definido, e se estiver aqui ativo desenhar as superfícies, já se vê aqui, também já se vêem as cargas, se tivermos desenhar ações disponível, também vêem-se já as cargas aqui aplicadas à distribuição de ações. Agora, se quiséssemos calcular esta estrutura, o procedimento era o normal, que era fazer um cálculo automático, aqui, e então o programa correria logo a lógica de verificar então o sismo, verificar logo então os esforços e verificar então a comprovação dos elementos. Portanto, é a sequência que ele vai fazer aqui logo diretamente. Eu, por acaso, assim, pus a calcular, nem sequer vi as opções, mas posso mostrar-vos, por exemplo, o sismo. Como é que ele vai ser calculado? Se forem aqui às ações, tem aqui o sismo. Podem configurar qual é que é a localização da estrutura, se é em Portugal Continental, nos Açores, Madeira. Podem consultar o mapa se quiserem verificar aqui alguma posição de qual é que é a vossa zona em que está inserida esta estrutura. Podem pôr aqui, ele calcula o valor da aceleração máxima de referência, tem a condição especial das Ilhas dos Açores. Lá está o tipo de estrutura. Não, isto não é uma estrutura resistente de sismo armado. Isto é uma estrutura, por exemplo, de aço estrutural, por exemplo, que se é um edifício coerente, um edifício corrente, o tipo de capacidade de dissipação, se tem alta, média, baixa capacidade de dissipação, ou seja, tudo isto será de acordo com o regulamento que devem de configurar. Podem também alterar os métodos de cálculo do sismo, a combinação das direções de sismo, portanto, tudo isto são opções que podem aqui logo fazer esta definição. O cálculo, já agora o cálculo dos esforços. Opções de cálculo, temos opções de cálculo dos elementos, os esforços vão ser feitos com cálculo de segunda ordem. Okay, vou fazer aqui um cálculo então. Pronto, o cálculo do sismo está efetuado, está a fazer agora o cálculo em primeira ordem da estrutura e no final fazem um teste de equilíbrio à primeira ordem para comprovar que todas as ações equiparam com as reações e agora então o cálculo de segunda ordem, em que está a fazer portanto o processo iterativo de convergência entre as combinações para essa análise de segunda ordem. Vamos só aguardar aqui uns segundos para que ele termine. Entretanto, se tiverem questões, dúvidas, têm sempre durante toda a sessão tiveram um chat disponível para esses esclarecimentos. Se houver alguma questão pendente, agora poderemos ver em mais detalhe agora no final da sessão. Em termos de configuração de programa, aqui estivemos a ver os módulos, essencialmente o módulo 1, o módulo 3 das metálicas, agora o módulo LSF, que é o 22, e o módulo 20 dos andaimes. São os principais módulos que aqui utilizamos. É claro que podem integrar isto em outras estruturas, por exemplo, podem ter uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de LSF sobre uma cave em betão armado, com lajes maciças, com paredes resistentes, muros de cave, sapatas, pilares e vigas, betão armado. Portanto, podem integrar os vários materiais num só modelo, ou seja, não precisam de calcular uma estrutura de LSF solta ou uma estrutura de andaime solta, podem calcular todos os restantes módulos do tricalco no mesmo modelo, se assim tiver essa necessidade. Imaginem que têm também, por exemplo, necessidade de pôr perfis IPS, perfis HEBs integrados no meio de uma estrutura de LSF, podem não fazer também, podem colocar estes perfis pesados, laminados ou informados, outros tipos, na estrutura e calcular os painéis em volta desses elementos também. Portanto, é possível fazer toda essa modelação conjunta e análise conjunta integrada de todos esses efeitos. Só aqui deixar que termine. Pronto. Já agora, a partir desta fase, o que é que nos falta ver agora? Basicamente, aquilo que já se viu noutras sessões e que será agora uma análise normal da estrutura. Verificar como é que se comporta a deformação, a comprovação dos elementos, como é que se verifica, como é que está, portanto, as flechas das peças. Portanto, isso serão temas que podemos usar aqui as opções de cálculo que temos aqui do lado esquerdo para configurar, por exemplo, para o aço quais os critérios de comprovação que estamos a utilizar. E depois o programa fará a comprovação se eles estão nos parâmetros. Neste caso temos aqui 6 perfis que não estão a verificar, ou 6 elementos ou 6 erros detectados. Podemos verificar aqui, listar erros, qual é que é a informação.
temos aqui a resistência em curvadura lateral. Pronto, temos a verificar em curvadura lateral, se calhar até, não sei se justificaria verificar depende dos elementos, mas estes elementos será que vale a pena justificá-los em curvadura lateral, sendo que eles estão travados na parte superior e se calhar também na parte inferior com os painéis USB? Se for o caso, podíamos chegar aqui às secções, criar um conjunto para estes elementos, ou atribuir uma opção de cálculo particular só para esses elementos, em que lhe disséssemos que na parte de encurvadura lateral não era necessário para aqueles elementos, pelo facto de estarem perfeitamente travados superiormente e inferiormente. Poderia ser uma justificação que pudesse ser aceita para essa verificação, porque aqui o caso parece ser realmente uma parte de encurvadura torcional. Havendo também alguma parte de resistência, podemos observar aqui outros temas interessantes, por exemplo, observar qual é que é, vou tirar daqui o desenho dos conjuntos, okay. Tirar aqui, por exemplo, verificar qual é que é, e já agora tirar daqui também este vermelho aqui das representações das furações, das linhas de furos, por exemplo, qual é que é o comportamento da estrutura, o gráfico dos deslocamentos. Portanto, temos aqui os deslocamentos por envolvente, por estados limites últimos, podemos ver isto por combinação ou por hipótese de carga. Portanto, temos aqui então as deformações da estrutura. Claro que esta estrutura com sismo, não havendo qualquer travamento, não funciona bem. Vimos aqui, esta zona aqui é a zona maior de deformação da estrutura. E, portanto, aqui a estrutura está com estas deformações aqui, as zonas verdes, na casa dos 0,6 cm ali, 0,5, 0,6 naquela zona que ali está. Podemos ver as tensões de aço, também. É claro que podemos ver isto por listagens e em cada elemento independentemente, estou só a ver aqui. Mas vê-se que os perfis não estão a verificar corretamente. A meio vão, os perfis estão a falhar, aqueles perfis que ali estão. Portanto, ou cortamos o vão, ou arranjamos outra forma de suporte, ou pomos os perfis maiores, mas as lajes, aquela laje não está a funcionar bem, portanto, não resiste a meia altura. Portanto, podemos então subi-la um bocadinho. Depois também andamento dos refletores, andamento de toda a informação das peças. Vou só aumentar aqui um bocadinho a escala, aqui nas escalas, vou aumentar a escala destes gráficos. Por exemplo, vou pôr aqui os meus refletores 10 vezes maiores, para se ver então alguma coisa. Pronto, cá está. Vê-se então ali os valores dos esforços que foram verificados em cada zona. Portanto, temos toda a informação aqui do comportamento da estrutura. Portanto, isto é análise estrutural. Portanto, podem em qualquer momento fazer toda a parte de listagens para justificação, pela parte de comprovação de elementos. Portanto, fica aqui um exemplo. Caso depois queiram ver mais em detalhe, tem um e-mail que deixei no slide inicial e, portanto, comuniquem se quiserem ver mais algum exemplo, mais alguma situação especial. A todos os participantes nesta sessão, agradeço a vossa atenção nesta formação. E neste webinário desta Trical Quick, agradeço também a todos que colocaram as vossas perguntas via chat e agora, lá está, em termos gerais, vamos então aqui ver se há mais questões que queiram aproveitar para esclarecer agora. A todos os demais, muito obrigado, uma boa tarde e ficamos agora com as perguntas.